Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo pelo nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista do Pina, pelo YouTube, com a série Futuro. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, teremos a escola bíblica transmitida, e à noite, às 19h30, o nosso culto de Santa Ceia, onde você em casa, junto com a sua família, celebre a ceia do Senhor e adore o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero, antes de falar qualquer coisa, falar sobre esse futuro, sobre a temática de hoje, que talvez você já esteja vendo aí na tela da sua transmissão. Eu quero compartilhar para os demais irmãos que ficam em casa esperando que a gente mande o link, e se não mandarmos eles não conseguem encontrar, pois essa coisa moderna aí que a gente sabe que existe, né, alguns têm seus atrapalhos. Eu mesmo sou extremamente ainda ignorante, por exemplo, na plataforma do Instagram, mas essa turma jovem aí é habilidoso em tudo, mas para os irmãos mais antigos a gente faz esse serviço, né? E estou enviando agora, e estarei convidando-os para participar conosco. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero dedicar o nosso programa, nossa série, a todas as mulheres do nosso país, a todas as mulheres da nossa nação, aquelas que são profissionais, aquelas que são domésticas, porque grande tem sido o desafio na vida das mulheres. Quando um país entra em crise, o pai ele sente o peso por não conseguir trazer o dinheiro para dentro de casa. Mas a mãe, ela sente o peso de não ter nada para servir à mesa. E a mulher, por ser o lado mais frágil da criação, a gente precisa orar por vocês, mulheres, e que o eterno Deus esteja abençoando vocês ricamente, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Queremos orar, Senhor, por todas as mulheres desse país. Queremos orar, Senhor, por todas as mulheres do planeta Terra. Queremos orar pelas mulheres da nossa família. Quero orar, Senhor, pela minha esposa, a Gemima, pela minha filha, Laís, pelas minhas irmãs em Cristo, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas mulheres, aonde quer que elas estejam. Ó Deus, queremos te pedir por aqueles mais humildes, aquelas mais humildes que já estão sentindo o peso desta crise dentro do seu lar, dentro da sua vida. Nós oramos confiando que o Senhor tem um milagre, tem uma saída, e tudo isso passará muito em breve, para a glória do teu nome. Amém e amém. Temos falado que o futuro é o dia que nós estamos vivendo, pois quando começamos essa série, a semana passada, a gente não saberia como estaríamos hoje, se já estaríamos bem, se já estaríamos tudo em paz, se já estaríamos saindo da quarentena, apesar do Ministério da Saúde falar que iríamos ainda demorar um pouco, mas estamos aí ainda, vivendo com essa pandemia, não é? Pandemia porque é uma coisa que alcançou o mundo inteiro. Logo precisamos ter cuidado, e o cuidado é só por uma razão: para não sobrecarregar os hospitais, tanto público como os privados. Tudo certo, porém esse vírus mostra uma fraqueza na saúde em todos os países. Agora, sabe qual a vergonha? É que os estádios que são construídos, que foram, por exemplo, para a Copa do Mundo,
cabem 30 mil, 40 mil, para quê? Para nada. Sabe quanto foi um assento, né, o banco lá do estádio de Brasília, cada um? 11 mil dólares. E hoje está se precisando de soprador mecânico para sustentar a vida, que custa menos um pouquinho do que o valor de um banco colocado nesses estádios da Copa do Mundo. Você sabia disso? Não. Então o futuro, ele vai nos cobrando responsabilidade, vai cobrando de nós que tenhamos um presente extremamente abençoado. Mas hoje eu quero meditar com você sobre uma palavra que o Senhor Jesus falou, e eu quero tentar explicá-la e trazer algumas lições de como você ter essa postura para a vida, que é a palavra ou o verbo olhar. Olhar. O verbo olhar não no sentido de somente contemplar, mas de como é que de dentro para fora você pode contemplar o que está acontecendo sem que o que está fora influencie o seu mundo interior, lhe jogue para baixo e lhe faça ser uma pessoa extremamente pessimista, sem expectativas de futuro. Diz a palavra de Deus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, esse texto é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo de uma maneira muito simples para mim e para você, como você olha para a vida determina quem você é. Pois ele diz que o olhar faz com que o corpo seja luz ou seja trevas. E isso na Bíblia a gente percebe que trata-se de atitudes. Então, como você olha para a vida determina quem você é, determina a sua postura diante de desafios, diante da família, diante de namoro, diante de noivado, diante de casamento, diante de amigos. Existem alguns olhares que eu gostaria de lhe orientar a rejeitar. Por exemplo, tem pessoas que olham para a vida sem a percepção de amigos. Tem pessoas que olham para a vida dizendo o seguinte: não existe amigo não, não confie em amigo. Isso é coisa de gente que tem o corpo em trevas, porque olha para a vida numa perspectiva má, em uma perspectiva que não glorifica a Deus. Outros olham para a vida com um pessimismo tão extremo que ao sair de casa, ainda que seja um forte verão, não consegue olhar para o céu e agradecer pelo lindo sol, mas olha para o céu para ver se tem alguma nuvem, se vai chover. Eita, vai chover, misericórdia. Outro olhar que as pessoas têm errado, ou um olhar que você pode ter que é errado, é o olhar da incredulidade relacional. Existem pessoas que namoram, mas acreditam que aquela pessoa vai trair. E aí cria-se um ciumento, um inseguro, um desequilibrado, uma desequilibrada diante das adversidades ou diante das bênçãos da vida. Mas hoje eu quero que você olhe para o futuro de uma maneira especial, de uma maneira diferente, de uma maneira madura, de uma maneira que glorifica a Deus. E eu quero lhe dar alguns conselhos práticos, não sei exatamente quantos, mas quero lhe dar alguns conselhos que acredito ser de extrema importância para a sua vida.
Quero aqui agradecer a Deus por aqueles que sempre estão ali ouvindo, e uma pessoa que sempre está nos ouvindo é Josenildo, esposo de Carminha. Deus te abençoe, não é? Que bom, sempre está ali, e sempre está procurando saber, pastor, vai ter. Também tem aqui outras pessoas, Lenilda, amém, Lenilda, lá em Caruaru, né? Rosineide, Eduardo Silva, Grace Maria. Tem uma turma aí, né, que não larga o pé do pastor. Que bênção, que Deus abençoe vocês. Muito bem. Nessi dos Anjos está ali conectado também. Olha, o pastor Kleber Wagner dizendo amém aí. Muito bem. Rosineide, Deus abençoe. Deixei o óculos no carro, não estou enxergando quase nada. Mas eu quero lhe dar diretrizes para como você olhar para a vida e o seu corpo e a luz que há em ti não ser trevas, mas ser luz. E quão grandes trevas serão? Não, que seja grande luz. A gente olha, por exemplo, para algumas pessoas dando notícia nesse período da quarentena, e meu Deus, eu lembro que uma mulher, mandaram um vídeo para mim, uma mulher dizendo assim, gente, mãe, fica em casa. E ela dizia tanto palavrão com a mãe, tanto palavrão, dizendo, mãe, fica em casa, que o negócio é sério. Aquilo gerou pavor. Fica imaginando a mãe dela recebendo aquele áudio, misericórdia. Um corpo que é trevas, só vê a morte, só vê a contaminação, só vê o desespero, só vê a aflição. O sangue de Cristo tem poder. Mas aí eu quero lhe levar, a partir da palavra de Deus, a olhar para a vida, diferente, a olhar para os desafios, para essa pandemia, com um olhar diferente. Então, o primeiro olhar que eu gostaria que você tivesse, olhando para a vida, que fosse um olhar de esperança. O olhar de esperança, ele consegue, aonde nenhuma perspectiva, expectativa haja, ele consegue olhar de uma maneira especial, viva, inabalável. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. A alma fica firme, ele não sucumbe, ele não acredita que irá morrer, mas ele acredita que aquilo vai passar. Então olha a vida com esperança, e olha, nós temos razões para sermos assim. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa, é a minha, é a sua esperança. Glória a Deus. As igrejas batistas brasileiras dizem: Jesus, a única esperança. É isso. Olhe para a vida com esperança. As pessoas que se aproximarem de você, saia diferente. As pessoas que olharem para você, saiam fortalecidas. As pessoas que olharem para você, saiam regozijadas. Saiam dizendo assim: rapaz, eu me encontrei hoje com Severino, com Severina, me encontrei hoje com José, com Maria, e eles disseram que tudo isso vai passar. Então olhe com esperança. A segunda maneira de olhar para a vida, e a gente não pode deixar de ter esse olhar em momento algum, é um olhar de amor, com amor. Nós não podemos olhar para, por exemplo, grupos que nós estamos percebendo nesse período, querendo a desgraça. Quanto pior, melhor. Eu fico analisando, a gente vai num posto de gasolina, colocar o álcool, e o álcool em alguns casos está a R$3,80, R$3, não sei a quanto chegou lá no posto de gasolina, mas você vai comprar 1 litro de álcool em gel. Teve gente aqui da minha igreja que comprou a R$35, 5 litros a R$90, cada um está saindo a mais de R$20. Gente, não pode isso acontecer. Outros aumentam o preço do feijão. Mercados que eram atacadistas, vendendo em preço mais em conta, colocou o preço lá para cima. Depois que venderam tanto, querem ainda ganhar mais.
mas você precisa olhar para eles com amor. Não olhe com olhar de juízo, com olhar de destruição, com olhar de desprezo. Olhe com olhar de amor, dizendo que Jesus te abençoe, que Jesus te salve, que Jesus mude tudo isso na sua história, porque o amor faz a gente atentar para a história com uma postura incondicional. Independentemente do que o outro faça, eu aceito, eu recebo ele na minha vida, porque eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. A outra maneira que você precisa olhar para a vida é um olhar de fé. E eu estou falando isso lembrando do que diz 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Eu falei da esperança, eu falei do amor, e agora eu quero falar da fé. Olhe para a vida com fé. Não deixe de ter fé quando o desafio se deparar com a sua história. Recordo que um homem, por conta da fé, ele recebeu um elogio de Jesus, que, meu Deus, coisa extraordinária. Jesus olhou para aquele homem e disse as seguintes palavras: nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Israel é Jacó. Se for falar do personagem, é Jacó. Se for falar da nação, é as 10 tribos que havia se separado. Mas ele está dizendo, não existe ninguém na história até hoje com essa fé. Qual era a fé? Foi a fé do centurião, quando um servo da sua casa estava doente, e ele mandou um grupo de pessoas buscarem Jesus. Outros dizem que ele mesmo foi. E o Senhor, quando estava chegando, ele disse assim, Jesus disse, eu vou. Ele disse, não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aquele homem estava perdendo alguém que amava. Aquele homem tem esperança que alguma coisa aconteceria, e aquele homem teve fé até as últimas consequências. O rapaz morreria, mas ele não desistiu, ele não abriu mão. Quem tem fé não desiste, não abre mão, não sucumbe. Quem tem fé não pensa que vai perder, ainda que perca. Quem tem fé vai até o fim, porque sabe que o Senhor está com ele. E ele disse assim, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, pois eu sou homem de autoridade assim como o Senhor. Eu digo para alguém vai, ele vai. Eu digo para alguém vem, ele vem. E o Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, e basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Pense que história profunda. A história de um homem ímpio, romano, que não acreditava de aliança, mas acreditava de conhecimento, e que não conhecia Jesus de intimidade, de ouvir falar, disse assim, basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Creia, tenha fé, tenha amor, tenha esperança. Pastor, como eu olho para a vida? Com gratidão. O olhar da gratidão, se ele fugir do nosso coração, nós vamos reclamar da esposa que Deus nos deu, vamos reclamar do marido, vamos reclamar do filho, vamos reclamar da filha, vamos reclamar do trabalho. Eu recordo de alguém que disse assim, eu não quero mais viver com esta pessoa, porque ele é negativo, porque ele é fraco, porque ele é zero à esquerda, porque ele é isso. Depreciou aonde pôde depreciar. Depois que perdeu, disse, eu era tão feliz, mas eu não sabia, porque olhou a vida pela ótica da ingratidão, não olhou a vida pela ótica da gratidão. Então, se o teu olhar for luz, todo o teu corpo será luz. Mas se o teu olhar for em trevas, quão grande trevas será o teu corpo. Então olhe com amor, com esperança, com fé e com gratidão. Terceiro, olhe a vida com louvor. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uma música, porque eu saio fazendo música. Uma certa vez eu fiz uma, já me disse assim, foi tu que fizesse, amor? Foi.
Mas é um cântico novo, não é para ninguém gravar, não é para ninguém fazer. É porque a vida tem que ser vista com música, tem que ser vista com adoração, tem que ser vista pelo olhar da gratidão que gera louvor no coração. Tem uma música que eu fiz o seguinte, a letra: estava morto e condenado no caminho do pecado, mas uma voz eu ouvi, suave e doce a me chamar, suave e doce a me chamar, acredito que era isso, o poderoso evangelho a me libertar. Tudo foi por graça, nada eu fiz, tudo foi por graça, foi o Senhor quem quis. Olha a vida com louvor, faça músicas do seu jeito, cante-as em adoração para a glória de Deus. A outra perspectiva da vida que você precisa olhar para ela, meus irmãos, é olhar para a vida na perspectiva divina. Você tem que olhar para a vida, e aqui eu quero finalizar com esse ponto, e você tem que olhar dizendo assim: o que Deus estaria vendo em meu lugar? Será que Deus estaria vendo o derrotado? Será que Deus estaria vendo o final da humanidade? Como é que Deus estaria vendo essa situação? Possa ser que não, possa ser que o que está acontecendo Deus está usando como disciplina para a vida de muita gente. Talvez muitos que morreram antes de morrer tiveram um encontro com o Salvador, quebrantaram o seu coração e disseram: Senhor, perdoa-me pelos pecados cometidos contra ti. Ontem um desses programas de televisão mostrou o que é que nos blocos de carnaval as pessoas fazem. E eu não estou aqui criticando nem aquela questão da postura de você querer ter uma direção sexual, o problema é seu. A questão é que vai além daquilo que pregam, pedem respeito, mas chegam nas vias públicas e esculhambam com uma sociedade que foi criada, fundamentada nos alicerces da fé do Deus Santo, Santo, Santo. Então Deus pode estar usando isso para disciplinar a nossa nação, para disciplinar a história de muita gente, para trabalhar na alma de muitas pessoas. Então, eu quero lhe dizer: fé, esperança, amor, gratidão, louvor, e com a perspectiva de Deus. Qual a perspectiva de Deus, pastor? A palavra de Deus diz em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um olhar de paz para a nossa vida. Deus tem um olhar de esperança, um olhar de amor, um olhar de gratidão, um olhar de louvor, um olhar especial para a nossa realidade. Então você precisa, quando parar diante, por exemplo, dessa crise que nós estamos vivendo, não deixar com que o amargor lhe transforme em amargo, para que esse amargor não lhe torne amargo. Você precisa continuar sendo diferente. Você não pode deixar com que essas trevas que está pairando sobre o planeta Terra faça o seu olhar se tornar um olhar de trevas. Você precisa continuar sendo luz para dissipar as trevas. Olhar é uma das posturas que nós precisamos entender como ter acerca desse futuro que nos espera. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua história, e confiar e acreditar que tudo vai passar, porque Deus continua sendo Deus. Este Deus que continua sendo Deus governa a história, é Ele que está governando tudo. Que o inimigo até trabalha no meio de tudo isso para matar, roubar e destruir, mas contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus Cristo está conosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua paz sobre sua casa, sobre a sua família. Essas 15 pessoas que estão assistindo, compartilhe com mais pessoas, para que eles também possam entender como olhar o futuro que nos aguarda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido e amado Deus, oramos confiando em Ti. Oramos confiando na Tua promessa. Oramos confiando no Teu milagre. E sabemos que não cairá uma folha sem que não haja a Tua permissão. Então venha com o seu braço, venha com a sua doce voz e mude este quadro. Transforme a maldição em bênção, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até segunda neste horário, porque a de amanhã a gente faz no horário do culto. É a mensagem da noite, em nome